Boa noite, igreja. A graça e a paz, amém? É um privilégio muito grande estar aqui nessa noite. Tive em Serra Negra também. Também com o pastor Walter. Também em Serra Negra. Tem sido um tempo maravilhoso essa troca, né, de poder estar com os irmãos, porque a placa da igreja, ela precisa mesmo, é importante para a instituição, para as regras, para as leis, para aquilo que nos norteia. Mas no céu, irmãos, não vai ter placa não. No céu é um povo só e só um pastor cuidando de todos nós. Essa é a grande realidade. Era para eu estar aqui com a minha querida esposa, Andresa, mas 4 horas da tarde, pastor, tocou o telefone e ela está fazendo um plantão. E ela teve que se arrumar rápido e ir para Campinas, porque ela foi chamada para fazer um plantão hoje. E eu tive que assumir aí a Nick. Obrigado, Ana Maria Rosa, por senhora estar com ela aí. E eu desculpa os meus 5 minutos de atraso, porque eu me perdi. Eu sou muito bom em direção, tá bom, irmãos? De vez em quando a Andresa fala que é por aqui, eu falo, não, é aqui. Aí, outro dia eu fui parar em Ilha Solteira, era para mim ir para outro lugar, e ela falou, tá vendo como que é as coisas? Tem que me escutar, ela é meu GPS. Aí eu me perdi, eu acompanhei um pouquinho a Nicole ali, vocês vão saber um pouquinho sobre isso. Nicole é uma criança, é um milagre de Deus, que Deus nos deu, e eu quero agradecer o pastor Marcos de coração. Que louvor lindo, maravilhoso aqui hoje, que sensibilidade gostosa da adoração. E a Bíblia diz que o Senhor procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. E se Deus procura é porque tem poucos. Essa é a grande realidade. Mas nessa noite Deus tem encontrado a adoração aqui. Amém, amados? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção nessa minha introdução particular. Tudo que eu falar para vocês hoje é verídico, real, verdadeiro. E como é que eu posso dizer para você? Resolvido entre eu e Deus. Para algumas pessoas, às vezes, do final, você vai poder ver um vídeo das grandes realidades, porque o nosso testemunho é verídico e a gente faz questão de mostrar. E teve algumas fotos que eu evito de mostrar, de tão grave daquilo que aconteceu. Então, tudo que eu falar para vocês, quero que vocês descansem o seu coração, porque Deus nos curou, Deus nos tem levado à frente em perseverança, e o Senhor, Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. A gente fica meio assim com Ele, ou não é? Fala aí, fala aí. Deus está esperando, está demorando, ou por quê? Por quê então? São vários, né? Eu passei por muitos porquês. Mas eu cheguei na finalidade do para quê e encontrei o meu propósito. Então, Hebreus capítulo 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Diga amém, apenas aqui. Tenho certeza que nesse púlpito, com muita responsabilidade e temor, eu posso falar para vocês que eu assumo ele porque eu sei que aqui tem Bíblia. Eu sei que nessa igreja tem pregação genuína. E certamente você sabe que a autoria desse livro, os argumentos são que Paulo, muitos acreditam que Paulo escreveu ele.
O autor do livro conhece as tradições judaicas, as tradições refere-se à liturgia do templo, como uma realidade ainda não atual. Evidências bíblicas e históricas apoiam a ideia que Paulo poderia ter escrito esse livro. Mas se nós pegarmos esse livro, esse pequeno versículo, a gente poderia sim colocar nesse tempo aqui que nós, e a pecinha entre esse versículo e a realidade que nela existe, há uma pecinha chamada ser humano. Eu e você. E não adianta nós queremos fazer como Naamã, que na frente dos seus soldados a armadura cobria as suas feridas. Mas quando ele chegava em casa, quando ele tirava a armadura, aqueles que moravam com ele, ou ele mesmo sabia as dores e as marcas que eles estavam levando. Todos nós passamos por marcas. Mas eu tenho aprendido na presença do Senhor que nós devemos carregar as marcas de Cristo. Esse evangelho pregado hoje em dia, graças a Deus pela Presbiteriana, pela Igreja do Nazareno, pela Batista, pelas igrejas centenárias, que não barganham seus púlpitos nem seus microfones para palavras da atualidade, dizendo que o homem pode. O coaching é muito bom para a empresa, e é muito bom para motivar um funcionário, e eu sei que isso é válido, e acompanho algumas coisas sobre isso, mas a realidade do Evangelho, ela é muito diferente. Jesus disse assim, no mundo terei aflição. O que é aflição? É medo, é insegurança, é frustração. Quem aqui não foi frustrado um dia? Pega a asa, bate e sai voando. Tu é anjo. Se nunca aconteceu isso. A pecinha aqui entre eu e você é uma peça que sente dores. Você já percebeu? Os sentimentos, às vezes a gente tem um sentimento mais alto de confiança e alegria, ou seja, a conquista de um emprego, ou da formação acadêmica de um diploma na mão, sabendo que a gente chegou ao nosso ideal. Mas o que falar das perdas? E quando a gente perde? Não só quando a gente perde no sentido material, mas uma das maiores dores, talvez a maior, é a perda de alguém que você ama. É a perda de alguém que se vai. Por mais que nós sabemos que na música, a partitura, existe uma pausa, e a pausa ela tem que ser respeitada na partitura do maestro, de uma sinfônica. Você pode vir lendo a partitura, porque eu sou músico, chega ali, ela tem uma pausa, ela tem que parar. A orquestra ela tem que ter aquele tempo de respiro. E volta. É para nós também. Aqui, esse mundo aqui, nós somos passageiros desse lugar. Então, essa dor, que não é para sempre, e você vai entender isso, mas a gente passa por ela. E a dor da perda é uma das piores que existe. Agora, 2009, eu estou no Evangelho, e estou na casa de Deus, servindo com alegria em Campinas, ministrando uma terça-feira. Essa data, ela é dia 17 de maio de 2010. Eu ministrava louvor na Igreja do Nazareno Central de Campinas, às terças-feiras, com mais de 3.000 pessoas. E lá a gente louvava, adorava, levantava as mãos, dizemos que Deus liberta, que Deus cura, e é verdade, que Deus consola, que Deus unge. Ao sair do culto,
Eu chego na minha casa. E quando eu chego na minha casa, o telefone toca. Eu tinha um filho chamado Felipe, 17 anos de idade. Ele estudava numa escola técnica em Campinas. Então ele descia ali no Terminal Central, descia Cônego Sepião, porque morávamos na Aquidabã. E nesse dia era uma terça-feira. E nesse dia eu estava ministrando, cantando, e Deus falou ao meu coração: hoje você precisa que o seu coração fique preparado. Eu falei: Senhor, sempre está. A gente é meio arrogante às vezes. E eu, quando cheguei em casa, acabou, tal, tocou o telefone. Quando tocou o telefone, era uma mulher do Mário Gatti de Campinas. E ela disse assim: o senhor que é o Marcelo, pai do Felipe? Eu falei: sim, sou eu. Ela falou assim: o senhor pode sentar? Eu falei: não, o que você tiver me dizer, você vai me dizer que eu vou ficar em pé, e em pé eu vou continuar. Há poder nas nossas palavras. E ela falou assim: o senhor pode vir para cá? Eu falei: o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele pegou o ônibus, voltando da escola técnica, desceu a Cônego Sepião. 2 viciados, subindo a rua, um da alta sociedade, drogado, segurou ele com as mãos para trás, e o outro da frente deu 4 facadas no coração do meu filho. Na terça eu estava ministrando, na quarta-feira eu estava sepultando meu garoto de 17 anos de idade. Que dor é essa? Incomparável. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Que esse é o verdadeiro evangelho. E o Senhor disse sempre para a gente assim, ó: o dia mal chega. Aí às vezes a gente fala: vou na igreja. Vir na igreja não é um repeteco. Estar na igreja, estar na casa do Senhor, é nos preparar no nosso coração, porque o dia mal chega. Não estou profetizando isso, é a Bíblia que diz. A questão é como nós vamos reagir quando o dia mal chega. E para mim chegou. O senhor pode vir para cá? O senhor precisa reconhecer o corpo. Ele morreu no lugar, numa sarjeta, descendo com a camisa da escola. Minha irmã passa em casa, que eu não tinha condições de dirigir. A gente vai para o Mário Gatti. Quando eu chego no Mário Gatti, a família está reunida. Eu entro, a moça fala: você quer tomar um remedinho? Eu falo: quero, não sou robô. Eu falei: quero sim. Toma um remedinho, dá uma acalmada. Podemos ir? Eu falei: podemos. E nós saímos para ir. Vai ficando mais feio o lugar, o hospital, quando você vai entrando para reconhecer corpo. Quando eu cheguei mais ou menos daqui, na distância dessa estante aqui, o senhor falou: para, entrega para mim de volta. Eu só lembrei do versículo de Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Mas e a dor? E o sangramento? E é nessas horas que a gente começa a perceber que Ele disse que viria sobre nós o Espírito Santo, o Consolador, aquele que consola. Mas eu e você somos frágeis, tem hora que a gente duvida das coisas, sim ou não? Sim. Tem hora que a gente começa a colocar um acho no meio, talvez, não sei. Falar, verbalizar é um assunto, fazer isso de todo o coração é outro. E foram dias difíceis. Na quarta-feira, muitos estudantes na cidade de Campinas, a Glicério foi parada, porque os estudantes fizeram uma parada lá, porque a mãe dele organizou tudo isso. Havia muita gente no cemitério da saudade, principalmente estudante.
E na hora que o caixão baixou, desceu, eu também baixei com ele, chorando muito. E ali eu tive que fazer uma escolha. Porque a vida é feita de escolhas. Ou eu levantava doce, ou eu levantava amargo para o resto da minha vida. E eu decidi levantar doce. Mesmo sofrendo, mesmo chorando. Um garoto de 17 anos de idade. Ser ceifado dessa forma. Fomos passando o tempo. Foi passando o tempo. Na igreja, o nosso pastor, Marcelo, se você quiser se ausentar um pouco, você se ausenta. Eu falei, não posso. É o altar que me dá força. É na igreja que eu me sinto amado pelos pastores, pelos meus irmãos. Tinha vez que eu chegava na igreja, eu estava podre. Mas eu pegava o microfone e eu cantava. Dá um lá maior para mim, maestro. Eu cantava essa música. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma e vou cantando. Pois ainda o louvarei. Chorava. A igreja toda chorava comigo. Sabiam. Meus pastores. Mas teve um pastor que chegou em mim, o pastor do culto, e falou assim: Deus tem uma palavra para você. Respeite o luto, respeite o tempo, que na hora certa, Deus vai te impactar. Você quer água, filha? É água. Espera um pouquinho, tá bom? Mas eu fui passando os dias dos meus lutos, e a gente escolhe ser doce, mas ser doce também é uma decisão. Porque quando você escolhe ser doce, automaticamente Deus vai trabalhar. Ah, você escolheu? Vai sair só água doce dessa torneira aí? Vamos lá. Ser provado para ser aprovado. E eu respeitei o tempo do luto. Foi passando o tempo. 2011, 2012, 2013. Chega o julgamento do assassino. Pastor, aconteceu algo comigo, porque o delegado me chamou na DIG de Campinas. Eu sentado aqui, ele aqui, alguém representando a polícia militar e o outro a polícia civil, porque foi um choque em Campinas. Procura lá, Felipe Celi Cunha. A praça do lado do terminal central, que antigamente chamava Quebra-Ossos, hoje tem um busto do meu filho. Se você passar por lá, você vai ver. Felipe Celi Cunha. Ele me chamou, eu subi. Tinha Bandeirantes, CPTV, procura lá na internet. E a moça, eles queriam que eu falasse sobre a economia, o secretário de segurança, tal. Eles queriam que eu falasse sobre política. Eu falei assim, eu não vou falar com ninguém, eu vou subir primeiro para falar com o doutor Luiz Carlos. E eu sentei na frente dele. Ele estava tão abalado, que falou assim, o meu filho estudava na mesma escola que o seu. Mas ele estava muito, muito bravo. E ele disse assim, eu entendo ele, não porque ele é mau. Ele falou assim, o assassino está ali. Tinha um toldo assim, pastor. O assassino está ali, os dois. O tenente, o do civil aqui, da polícia militar aqui, falou, vai e faça o que você quiser. Ou seja, se você quiser dar uns tapas na cara dele, se quiser dar um soco na cara dele, faz o que você quiser.
Foi isso essa foi o que me falaram. Você acha que eu não tive vontade, irmão? Nós somos assim. Essa característica caída, humana, carnal. Falei, agora é agora. Olha eu, escolhi ser doce. A doçura aí. Mas aí eu fiz o seguinte, eu tenho um pastor. Eu liguei para ele. Aí ele falei assim, pastor, conversei com ele hoje ainda, ele está nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? O delegado falou isso. Sabe o que ele falou para mim do outro lado, irmão? Marcelo, eu nunca vou te culpar se você for lá e fizer o que você tem com vontade de fazer. Ele falou isso. Falei, permissão. Pensei assim. Então tá bom, pastor, obrigado. Aí na hora que eu fui desligar, ele falou, Marcelo. Falei, deu mole. Porque pastor é pastor. Eu voltei. Ele falou assim para mim, lembre-se só de uma coisa, filho. Eu falei, pode falar, pastor. Suas mãos são consagradas. Eu olhei para o delegado e eu falei assim, eu não preciso fazer nada. Eu desci. Quando eu desci, tinha uma moça com uma câmera, mais ou menos, igual está aqui, ó. Eu falei, o senhor vai falar? Eu falei, pode ligar a câmera. Quando ela ligou a câmera, eu falei assim, eu vivi os dias mais lindos com meu filho. Nós almoçávamos juntos, conversávamos sobre muita coisa. E a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem o principado, nem o presente, nem o porvir. Ela começou a tremer. Falei, nada pode me separar do amor de Deus. Um dia eu vou ver Ele de novo. Pá, ela caiu sentada, nem foi para o ar. Mas estava doendo? Estava. Marcaram o julgamento. Falei, pensei comigo, eu e você, nós somos assim. Falei assim, vai pegar a pena máxima. Que morra na cadeia. Olha aí, ó, doçura, hein? Pastor, no dia, uma quinta-feira, eu vesti a minha melhor roupa, um pretão, né? Até a gravata era preta, a camisa era preta, o terno era preto, a calça era preta, o sapato era preto, tudo preto. E fui. E para quem conhece Campinas, cidade judiciária, naquele tempo de 2013, ela estava em construção ainda. Foi a época que levantaram ela. Então o pessoal ainda estava tudo meio perdido. E eu cheguei correndo, lá eu falei pro cara, ó, onde vai ser o julgamento, tal. Ele falou assim, ele estava meio perdido também, nós dois juntos. Falou, ó, eu acho que é aqui, entra aqui. Eu comecei a ir. E quando eu começo a ir, eu fui nos lugares, fui descendo, só sei que é o seguinte, parei lá embaixo, num lugar estranho, portas de bar, pelo menos na época, que tinha assim, aberto em um corredorzão. O que era? Era onde os bondes paravam e deixavam os presos para ser julgados. Eu estava perdido. Eu estou parado assim, ó, a porta daqui, subiu. Depois do que eu fui saber, como eu estava de preto, o cara que desceu o preso achou que eu era um agente que levava o preso. E quem que ele solta aqui pertinho de mim? O assassino do meu filho. Agora estou eu e ele. Eu sempre usava uma caneta. Aí colocaram ele de costa, algema nos pés e nas mãos. Ele de costa para mim, não estava me vendo. Ele falou, você tem um cigarro aí? Eu falei, tem não. Eu reconheci ele já por foto.
grande, alto, magro. Aí eu fiquei assim, eu já sabia que era ele e eu comecei a tremer. Olha o meu pensamento. Você quer saber a verdade ou não? Como que você é e como eu sou? A natureza caída. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Eu falei, eu pego a caneta, tiro a tampa, dou na jugular dele e saio. Isso foi que eu pensei. A doçura aí. Aí eu falei para ele assim, pode virar. Ele virou. Quando ele virou, ele olhou para mim. Meu filho puxou muito a mim. Aí ele viu com a caneta já na mão. Ele começou a ficar, falou, o que você vai fazer? Eu falei, você sabe quem eu sou? Ele, não. Ele falou, eu sou o pai do garoto que você matou. Ele começou a tremer. Eu falei, agora. A distância estava assim, ó, do púlpito e eu aqui, ó. Eu falei, agora. Ele não tinha como fazer nada. São muito curtas as correntes. Quem que entra no nosso meio? O Espírito Santo. E Deus falou assim para mim, ó, no meu coração, Marcelo, o amor que eu tenho pela sua vida, eu também tenho por ele. Dá. Você não conhece a história dele. Eu conheço. Eu sei porque ele faz essas coisas. Você não conhece o passado dele. Os antepassados dele. Por que que ele vem numa carreira de assassinato? Isso vem lá de trás. E Deus começou a falar coisas para mim que eu não vou replicar para você. E o mesmo amor que eu tenho por você, eu tenho por ele. Eu tenho intenção de salvá-lo. Eu dei o meu filho por você, Marcelo, mas eu também dei por ele. Você disse que quer ser doce. Faz uma coisa para entre nós agora. Perdoa ele. Nisso eu já estava tomado, porque quando Deus fala, Ele te quebra. O amor dele é surreal. Eu já estava, Deus fez eu lembrar como eu cheguei na igreja, que eu cheguei tudo arrebentado, drogado, bêbado, ganhava roupas da igreja, e Deus começou a me falar como que Ele me trouxe. Começou no meu pensamento, como que Deus me buscou, como eu era, e como eu estava, na presença, sarado, curado, daquelas coisas que eu fazia, outrora, antes. Isso Deus já tinha, é um negócio tão doido, que Ele passa em 3 minutos a sua vida inteira, para mostrar que você é igual, só você não mata. Igual. Mas a história de erros, de caminhos tortuosos, é igual. Deus não me salvou pelo que eu sou hoje. Deus olhou o meu passado e falou assim, eu vou mudar a história dele. Aí eu peguei, nessa hora, a caneta já estava guardada. Até tampada. Eu falei, meu Deus. Eu dei um passo perto. Falei, calma. Ele estava bem estranho. Eu falei, Fagner, eu perdoo você pelo que você fez com a minha família. Você está liberado no mundo espiritual. A lágrima dele caiu.
Nisso veio um agente, aí que eu descobri que o agente andava todo de preto e gravata, estava igual o cara. Ele veio correndo e falou, moço. Falei, né? Aí ele pegou ele por trás, assim, que eles pegam por trás, né? Falou assim, você não vai lá? Eu disse, eu não preciso mais. Quem estava preso era eu. Porque a falta de perdão é como amarrar lixinho aqui, ó, na sua cintura e ficar andando por aí. Onde a gente vai, fede. Família. Não vou no aniversário porque fulana vai estar lá. Não vou com a cara dela. Sabe que isso é perdão? Cumprimento esse irmão porque semana passada ele não me cumprimentou. Tantas mesas vazias, tanta celebração que poderia estar acontecendo, festa, júbilo, com gente querida, por falta de perdão. E eu também era assim, quando eu tive que experimentar realmente o gosto do perdão. Perdoar o assassino do próprio filho. Porque tem nome para tudo, irmão. Tudo. Se você enterrar seu pai, tu é órfão. Mas se você enterra o seu filho, alguém tem um nome para me dar? Tem. Não tem nome. Que é invertido. O correto é os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem os filhos. Essa seria a regra da natureza. Mas ela foi quebrada pelo pecado. E Deus chora com a gente. Você pensa que Deus não chora com você na sua tristeza? Deus chorou comigo aquele dia, não era a vontade dele, não. Aí tem um monte de crente falando, não cai uma folha da árvore sequer, sem que Deus permita. Isso é o Corão, não é o Evangelho, não tem na Bíblia. Mas se você arrancar a folha, ela sai. Foi arrancado. Foi arrancado. 12 discípulos, 9 para assuntos de critérios, de nomeações, 3 mais chegado. Mas eram todos discípulos. Sim, entre eles estava Judas lá. Tiago, Pedro, João, discípulo amado. Os 9 mais para assuntos aleatórios, os outros mais de pertinho. Mais para conversar sobre... Vai dividindo, né? Vai caindo para assuntos a chegar. Conversa com 9, pega a ideia, conversa com esses 3 e fazemos o que tem que fazer. Mas o único versículo da Bíblia que Jesus chora por alguém é por um amigo chamado Lázaro. Certamente com Lázaro ele conversava coisas fora do ministério, porque ele chama de amigo. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chora. Pensando que ele não chora não, por causa da sua dor, por causa da sua tristeza, por causa da sua perda. Ele chorou com você naquele dia. Ah, mas Deus não tem controle de tudo. Tem, mas a gente tem escolhas. Nós não somos pessoas daqui, nós somos pessoas que estamos aqui. Mas lembra da pausa da música? E Deus falou, é apenas uma pausa. Ele já está comigo. Vamos fazer o seguinte, vem você para cá. Que é a promessa de Deus. Lá não haverá pranto, nem choros, nem ranger de dentes. Viveremos para Ele para sempre. Hosana nas alturas.
dizendo com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E continuamos a nossa vida. 2014, minha esposa fica grávida de Nicole. Você acha que vamos passar uma provinha só? Não, já está tudo certo, vamos embora. Quantas provas você faz na faculdade até se formar? Com 4 anos de faculdade. Aquele homem, 38 à beira de um tanque. Jesus passando falou: e aí? O que você quer? Ele foi começar a contar historinha para Jesus. Ah, não, porque o pessoal pula, porque a gente é assim. Acho que Jesus parou, né, pastor? Falando: meu filho, não foi isso que eu te perguntei. Mas nem falou, Jesus educadíssimo, ficou escutando. É que alguém pula, que não sei o quê, e vai ser lá, e o anjo balança a água, aí todo mundo, e eu fico aqui, estou há 38 anos nesse estado. O que você quer? Quero ser curado. Pega a sua cama. Jesus mandou ele pular no poço? Não, porque ele é o próprio milagre. Pega a sua cama e vai, filho. Vai de boa. Segue. E quantos Jesus pelo caminho não encontrou pessoas assim? Porque eu também acredito no milagre de processo. 2 cegos, parados lá. Filho Davi, tem piedade de mim. O que você quer, meu filho? Vai que pergunta. Quero ver. Então olha, vai. E o outro? E o outro que está na Bíblia? Que os discípulos falaram: olha, ele é cego por quem? Será que é de nascença? Será que é hereditário, maldição? Jesus levou sobre si todas as nossas maldições, as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus falou assim: não é nada disso não é por causa dos pais dele, não é nada disso. Fica tranquilo aí, pega um lodão assim, um barro, coloca nos olhos dele, vai lavar lá no tanque, rapaz, pula lá, pulou, vai, tá vendo? Não estou vendo. Vejo homens como árvores, milagre de processo. Um foi instantâneo, vem e sai. Por que esse é diferente? Porque eu e você, Deus vai trabalhar de maneiras diferentes. Eu não vim aqui que você vai perder nada, eu não vim falar nada para você que sua vida vai ser destruída, muito pelo contrário, eu vim falar para você de um Deus que conhece o nosso coração, e Ele sabe como trabalhar com cada um, de acordo da sua maneira, e a maneira de Deus é perfeita. 2014, Teresa fica grávida da Nicole. Domingo, aonde eu estava? Na igreja. Ô, louco, pastor, na igreja. Chego em casa, minha esposa com 29 semanas, rodando no chão assim, ó. Dores. Eu liguei e falei assim: vamos no médico. Ela: não dá para segurar. De manhã, essa menina de novo, dor, virava e virava. Liguei para a mãe dela, falei: Mari, o que eu faço? Leva para o médico dela. Eu coloquei essa menina no carro e fui no médico. Eu cheguei no consultório do Dr. Marcos, ali na Quidaban. Na hora que eu chamei ele, ele abriu a Andresa sangrando. Ele falou assim: leva rápido para a maternidade. Eu desci que deu um doido. Entro correndo, coloco lá. Falo: o senhor está... O Dr. Marcos já chega, uma equipe começa a fazer o quê? Inibir o parto. Com 29 semanas. Inibiu o parto, injeção. Não nasce. Ele me chamou do lado e falou assim: ó, cara, não está adiantando. O bebê está querendo sair. Não pode. Cientificamente falando. Está tudo bem, tudo certo. Respeito. Falei: e aí? Não sei, inibiu. 20 horas de tentando inibição, 3, 4 colocadas, e eles ali, o centro cirúrgico não, o lugar lá que eles ficavam, tal, estoura a bolsa, fórceps, Nicole sai. Prematura de 29 semanas. Coágulo na cabeça. Mas o que causou isso? Vamos orar.
Os médicos começaram a fazer. A minha esposa teve descolamento de placenta. Ficou do lado do TI de um lado e a Nicole tirada do outro. Eu perdi a sola do meu sapato correndo dentro da maternidade de Campinas. Me chamavam de doido. Eu ia para ver uma, corria para ver a outra. Essa aqui, extremamente inchada, estourada, a cabeça tudo roxa. Desse tamanhozico. E minha esposa do outro lado, aberta. E eles começaram a pesquisar. O que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Aconteceu que a minha esposa pegou uma bactéria chamada Listeria. O que ela faz? Ela come órgãos. Ela pegou isso comendo uma carne seca. É uma em 1 milhão, irmãos. A minha esposa teve. E agora eles estão batendo para salvar a Andresa. Descolamento de placenta. Vamos ver o que a gente faz, injeções. Mas a Andresa é adulta, a Andresa tem imunidade. Em 15 dias, mataram a Listeria dentro da Andresa. Eu tirei ela do hospital. 15 dias. O que ela teve? Depressão. Síndrome do ninho vazio. Você vai para ter a criança, mas não traz a criança. E agora nós vamos descobrir. Ele falou assim, a bactéria chamada Listeria. O médico me chamou, é assim, assim, assim. Eu falei, agora eu tenho uma péssima notícia para você. Eu falei, o que é? Ao estourar a bolsa, a Listeria foi na menina. Eu falei, e agora? E ele me disse desse jeito. Ela tem 24 horas de vida. 24 horas. Por quê? Ela é cardíaca. O que eu fui fazer, irmãos? Fui para o bar beber? Fui na biqueira buscar uma droga? Não, eu fui no altar. Vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Fui orar. Cheguei lá na igreja, a igreja, para quem conhece a central do lado, eu sozinho lá orando e tal, falei com o meu pastor, orando. Depois mais um ombro amigo chegou e orou comigo, mais um pastor orou chegando comigo. Eu sei que nós fomos virando a oração. Eu acho que era para dar 3 horas, mais ou menos, do outro dia da madrugada, às 24 horas. Deu 3 horas, deu 4, deu 5. Ninguém me ligou para dizer que tinha morrido. Eu fui lá. O que aconteceu? Rapaz, tinha um lugarzinho assim, pequenininho, que caía a gotinha do sangue. Caía a gotinha de sangue e ele fechou. Nós fizemos já 2 testes. Ela não é mais cardíaca. Primeiro milagre. Continuamos. Foram 80 dias de UTI. Levava a Andresa. Agora deixa eu dar um contato para você. Por que a Andresa está de plantão? Andresa é fisioterapeuta neonatal. Então ela sabe tudo de relatórios médicos. Ela olha, ela fala, morre ou não morre? Ela olhava da Nicole, ela falava, amor, não tem jeito, mas que ande em 2, porque se um cair, o outro levanta. Eu falava, não, meu amor, vamos embora, vamos na fé. Até Gilberto Gil, que não é crente, falou, anda com fé que eu vou, que a fé não costuma falhar. Ele que não é crente, imagina nós que somos. Vamos para frente. Tá bom, vamos. E a gente ia lá. Aí ele me ligou e falou assim, ó, é o seguinte, a bactéria comeu um lado do estômago da neném. Eu falei, aí o que faz? Não posso operar. Ela é muito nova. Eu falei, opera. Faz a sua parte, meu querido, que de Deus está pronta. E fui orar. Coração batendo. O elevador subiu. Desceu. Depois de 4 horas, eu ali. Aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor é de alguma religião? Eu falei, eu não. Quem é de religião é fariseu. Eu sou crente convertido, lavado e remido no sangue de Jesus. Ele porque deu certo. Voltou para a incubadora. Eu ficava fazendo minhas coisas, tinha os horários de ir lá, tal, fazendo, servindo, cantando, louvando na igreja, adorando na igreja, saía ia na maternidade, tal, o telefone toca, plim, pode vir na maternidade?
que o acusador falou na minha cabeça? Morreu. Cheguei lá e ele falou assim, cara, tem uma notícia muito difícil para te falar. Você pode falar, a bactéria comeu o outro lado do estômago dela. Não vou operar, porque os pontos vão soltar. Eu falei, doutor, faz a sua parte, que a de Deus está pronta. Você assina aqui para mim? Assina. Sobe o elevador. Isso agora foi 6 horas. E desce o elevador. Quando desce o elevador, ele tira assim, ó, o negócio. Ao me ver, eu e a Andresa sentadinhos assim, ele falou assim, não sei que santo que você serve. Mas é do bom, hein? Eu falei, o senhor não sabe nada. Ele é o santo dos santos. E continuamos a nossa vida. Vai visitar e volta, vai e volta, vai e volta. Passa-se os dias. Maternidade de Campinas me chama num conselho social. Um psicólogo, a gente tem que respeitar, porque minha família é da área. Vamos conversar com o psicólogo. Passei pela psicóloga. Ó, precisamos conversar, sim, assim, assado. A situação dela é gravíssima. O que aconteceu? A bactéria está subindo para a cabeça. O que ela teve agora? Diagnóstico: hidrocefalia. Água na cabeça. A cabeça da minha filha estava desse tamanho. É que a gente não coloca em foto que não choca. Eu chegava assim, até brinco com ela. Que eu chegava perto e falei, ai, que coisinha mais linda, com a cabeça desse tamanho. Hoje eu falo, Nick, tu estava derrubada, brinco com ela. Hoje você está bem. Eu amava ela, eu falei, Deus, esse é meu amorzinho da minha vida. Eu falei, doutor, e aí? O que tem que fazer? Eu falei, cara, vai colocar uma derivação, o dela vai ter que ser para o lado esquerdo, porque o cérebro é assim, um lado comanda as outras coisas aqui, certo? Aqui. Isso aqui. Então, assim, vai ter que colocar do lado de cá, porque ela vai ficar paralisada esse lado inteiro. Aí colocaram. Aí ele falou assim para mim, infelizmente vai ficar paralisada toda. Não vai ouvir, não vai falar, não vai andar. O senhor vai ter um vegetal em casa. A assistente social falou assim, ô pai, nós já sabemos que o senhor é ministro aqui na igreja, mas aceite. Sabe qual foi o recado que ela me deu? Procura uma funerária. O senhor vai enterrar o seu filho, sua filha. Eu falei assim, eu não vou ficar com a sua palavra. Eu vou ficar com a palavra de um profeta, que um dia subiu no altar e disse que Deus ia me dar algo, não para substituir, mas para me consolar. E eu não aceito essa palavra sua, eu vou ficar com o do meu Deus. Ela falou, tudo bem. Aí eu estou lá um dia. Dá um lá maior para mim, por favor. Que queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Com a igreja, cante isso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estava assim. Aí um negócio no meu ouvido falou assim, ei! Eu assustei, eu falei, que é isso? Estava com o olho fechado, né? O pessoal cantando, não vi ninguém. Falei, faz alguma coisa diferente. Você não ministra que eu liberto, você não ministra que eu faço, você não ministra que eu sou. Eu falei, meu Deus, que isso? Acabou o louvor, fui no pastor do culto. Falei, ó, eu vou na maternidade. Fazer o quê, Vaso? Vou lá, Deus mandou ir lá. Fazer o quê? Eu falei, também não sei. Peguei na mão da Andresa e ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, também não sei. Vamos indo. Abrimos, colocamos aquelas
roupas, tal, as moças estavam lá, mas o que vocês estão fazendo aqui? Eu quero fazer uma visita especial para a Nicole. Aí tinha um monte de bebê lá, e a Nicole lá, os nomes. Eu fui no dela, cheguei perto e falei, Deus. Aí ele ministrou no meu coração, você sabe o nome do seu problema. Quem sabe o nome do problema que enfrenta aí? Pode levantar a mão sem constrangimento. Você tem algum problema ou não? Ou todo mundo está sem problema aqui? Levanta a mão, você sabe o nome do seu problema? Não precisa falar. A gente sabe o nome do problema. O meu qual que era? Listéria. Queria matar minha filha. Na hora eu tive o discernimento. Ele falou assim, chama o nome sobre todo nome. Ah, queridos, desculpa, mas é a minha realidade. Minha esposa ficou olhando assim com o olhão desse tamanho assim para mim, que ela tem um olho azul, quase saiu para fora. Você falou, o que você vai fazer? Eu falei, abre a portinha aí da incubadora, vai passar a foto para vocês aqui no telão depois. Ela abriu, eu abri do lado de cá. Eu falei, Listéria, sai da vida da Nicole, da minha filha, em nome de Jesus. Eu falei, fecha. Ela fechou. Aí o que estava saindo, todo mundo assustado, olhando para mim. Eu falei, aproveita também, já tira tudo esses bebês. E fui embora. O diagnóstico era que a Nicole, mas o falecimento dela seria mais ou menos umas 9, 10 horas da manhã. Que já estava subindo. Foi a melhor noite que nós dormimos na nossa vida. Acordamos, falei, toma um café. A minha esposa com os relatórios, com as coisas, porque o pessoal lá dava para ela, que ela é conhecida. Falou, amor, hoje é dia que nossa bebê vai partir. Eu falei assim, não vai. Você vai ver só. É um milagre. Vê um milagre aí. Vamos, toma um café, vamos visitar nossa filha. 8 horas da manhã, estou entrando eu na maternidade. Quem vem lá? O médico. Ele já veio ao nosso encontro. Ele estava com uma roupa ainda, ele estava com o negócio ainda, tudo de máscara. Eu lembro até uma máscara dele azul, que sempre me dava notícia. Ele veio. E nós, você sabe, né, irmão? Crente é fogo. Eu abaixei a cabeça, eu falei para minha esposa assim, como é que está a cara dele? Ele tirou a máscara e sorriu. Aí eu falei assim, nossa, ele sorriu. Ah, eu já peguei a postura de príncipe, fui direto dele. Falei, ô doutor. Ele falou, bom dia, Marcelo. Eu falei, bom dia. O senhor esteve aqui ontem, né? Estou sabendo. Foi, eu tive. Ele falou, cara, nós estamos batendo nos exames para dar o laudo da Nicole do que seria a morte. Desde as 4 horas da manhã nós repetimos para poder dizer aonde a bactéria alojou, aonde foi o problema e dar o laudo para vocês. Só que eu tenho uma coisa para te falar. A gente não achou mais a bactéria no corpo da criança. Ele falou assim, daqui uma semana você leva a Nicole embora. Levamos nossa filhinha, irmãos. Deixa eu te falar para você, não acabou não. Estou no tempo ali ainda. Nicole vesga, um olho para lá, um outro para cá. Levava na mão, porque não ouvia, não falava, não tinha expressão nenhuma. Quando a gente veio em Americana em 2017, pastor, algumas pessoas de Americana viu minha filha chegando, com 3, 4 anos de idade. Ela ficava num carrinho de bebê grandão, largadinha assim, e eu pregando. Ali no Jaguari. Depois a igreja mudou perto do hospital, a Videira. E a gente viveu assim com ela. Mas Deus está além de tudo. Quero lhes contar para vocês
que eles colocaram uma válvula nela quando ela nasceu, de recém-nascido, e nós íamos num neuro. E o neuro sempre falava que estava tudo bem. Não fomos avisados que essa válvula era só para recém-nascido. Agora a Nicole está com 7 anos fazendo tratamentos em Campinas. Um dia meu cunhado está passando pelo quarto que ela ficava, Nicole pulava na cama. Convulsão. Minha esposa pegou ela rápido no colo, montaram no carro, tomaram todas as multas que você possa imaginar em Campinas. Meu cunhado, qual o primeiro? Irmãos Penteado. Chegou no Irmãos Penteado, ela passou e entrou, e Irmãos Penteado não tem pediatria. Ficaram dando para ela diazepam. E eu aqui Americana, me avisaram e eu saí correndo, fui. Quando eu chego num lugar assim, a Nicole está numa maca só batendo, pá, pá, toda vomitada. E o médico me disse assim, tira ela daqui. Nós não temos pediatria aqui. Nós não temos como cuidar dela. Que eu falei, o que eu faço? Chama a ambulância. Eu chamei a ambulância. Para onde vai? Samaritano. Vamos para o Samaritano correndo. Ambulância. Na hora que o cara chegou, a ambulância, ele falou assim para mim, não posso levá-la assim. Ela tem que parar de convulsionar. E o médico falou assim para mim, ela vai convulsionar até morrer. Tá gente aqui comigo, ó. Enfermeira, médicos e o cara da ambulância, com médicos, pessoal, do SAMU. Aí ele falou assim para mim, não consigo levar assim, não posso. Ela morre no caminho. E o outro falava para mim, se ela ficar aqui, ela morre aqui. Mais uma vez, eu olhei para ela estava mais ou menos aqui, igual esse prato aqui, ó. Eu olhei para ela, se batendo. Eu falei, Nicole, você é minha filha, na autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Pare! Pegamos ela. Eu entrei na ambulância com ela, minha esposa atrás com o carro. Chegamos no Samaritano. Fiquei a noite, já estavam lá fora esperando. Ficamos a noite numa sabe essas coisas de acrílico assim, ó. Ficamos a noite inteira. E o médico me deu uma missão. Eu falei assim, o senhor tem uma missão hoje. Porque minha esposa ficou lá fora, porque ela sabe de relatórios de neonatal. Agora, quem estava derrubado, pastor? Eu. Na primeira foi ela. Agora sou eu. Estou mal. Eu falei, meu Deus. Aí fiquei triste, fiquei abalado, fiquei abatido. Agora sou eu. E ela me dando força. Não, bora, vamos embora. O cara me entrou e falou assim, você tem uma missão aí dentro. Eu falei, o quê? Não deixar ela convulsionar. Se ela convulsionar mais uma vez, a gente perde ela. Aí eu fui para o joelho. Ela estava assim, ela na caminha, um berção assim, toda vomitada, toda virada, tinha parado. E ali eu estou. Perto quero estar, junto aos teus pés. Cante comigo. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Se é assim que o Senhor quer, Pai, que seja. Mas o Senhor disse que não. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Chora comigo, Jesus, eu sou teu e ela também. Levanta a sua mão. Te louvarei.
Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Foi a noite inteirinha joelhado, machuquei o joelho até, ela não convulsionou. Entrou o médico, falou assim: pai, a gente já sabe o que aconteceu. Eu falei: o que foi? A válvula estourou na cabeça dela. O crânio foi crescendo, estourou na cabeça dela. Falei: e agora? Vamos colocar uma DVE. O que é isso? Uma derivação que fica para fora. Abriram a cabeça dela, colocaram uma DVE, que vai sair no líquido aqui, ó, a gente ficava vendo. Não acertou. A Nicole, com 10 anos, fez 13 cirurgias. 13. Eu falava: Deus, como isso? Como isso? No Samaritano tem uma cruz, eu ia lá e orava. Falava: amor, meu Deus, poxa, dessa vez, Andresa, não. Aí Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. Aí o médico me explicou, essa válvula tinha que ser trocada. E deixa eu te dar uma notícia. Você tem muita sorte, porque tem umas que chegam já morta. A da Nicole estourou. A minha esposa falou assim: foi Deus que fez estourar. Tem coisa que acontece que parece que é um estouro, mas é Deus colocando as coisas no lugar. Mais 90 dias de UTI. Participava eu, minha mãe, a mãe da Andresa e Andresa. Períodos. Foram testando as válvulas. Não dava. Colocou aqui, colocou lá. Até que um dia, o médico falou assim: vamos ter que raspar a cabeça da Nicole. Minha esposa falou: ai, mãe sente, né? Aí, para dar uma quebra de gelo, eu falei assim: fique em paz, gata. O que não cresce mais é o meu, o dela cresce. Falou: amor, vai raspar? Eu falei: vai. Chamou minha mãe é cabeleireira. Raspou a cabeça dela. Mas agora é a válvula. Vocês sabem como é o plano de saúde no Brasil. Não estou aqui para bater, não vou falar qual que a gente tinha. Não cobria nada. O médico falou assim: ela precisa de uma válvula importada que passa antibiótico na válvula. O plano não cobria isso. Eu fui fazer o quê, irmãos? Fui orar. Eu estou orando. Já estamos no 87 dias. Uma mão bateu aqui, ó. Estou encerrando. O doutor quer falar com você. Doutor Sérgio, Samaritano. Quem operava ela era o doutor Paulo, que é até hoje o neuro dela. Ele quer falar com você ali. E foi aquela conversa, não foi uma conversa no escritório. Foi nada disso. Foi aquela conversa de corredor, pastor. Eu saí, ele encostado assim na parede. Eu cheguei também, encostei na frente dele assim como eu estou. Eu coloquei a cabeça assim. Ele falou: tá tudo bem? Eu falei: complicado, né? Ele falou: mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei: o quê? O doutor Paulo Bach ficou a noite inteirinha fazendo uma prescrição médica detalhadíssima para que o plano conseguisse, não tivesse como negar. Eu falei assim: o Paulo virou a noite, cara. E a gente acabou de ter a resposta. Eu falei: qual é? A válvula está chegando amanhã e nós vamos operar a Nicole. Colocaram a válvula. Uma semana alta. Levamos ela para casa. Aí eu coloco ela na cama e quis fazer uma brincadeirinha.
Falei assim, quer ver? Pelo menos eu vou falar com ela. Vamos ver. Eu falei assim para ela, filha, quem que ficou com você lá no hospital esse tempo todo, 90 dias, hein, filha? Minha sogra, se ela falasse, ela ia falar que sou eu. Sogra é fogo, né, irmão? A minha mãe já entrou prometida, imagina, você tá de brincadeira, eu que passava a mão nela, ela vai falar que sou eu. A Andresa, não, ela vai falar que foi a mamãe. E assim ficaram lá, né? E a Nicole virada na cama. Lembre-se que eu falei para vocês, ela era vesga. A médica falou que ela tinha que usar 3 graus. O olho é para cá, o outro para lá. Não escutava, não falava, nada. Fazia nada. Ela viradinha assim, deitada. Aí eu cheguei assim, eu falei, Nick, quem que ficou com você lá no hospital? Ela abre o olho. Quando ela abre o olho está no lugar. E ela falou assim para mim, o Espírito Santo. Foi um chororô, irmãos. Você não imagina. Milagre de processo. Eu falei, ela ouviu e falou. O olho está no lugar. Começamos a fazer as terapias. Falavam que a Nicole nunca ia andar. Pode deixar ela ficar de pé. Vem cá, Nick. Vem cá, Nick. Vem aqui com o pai. Pode ficar de pé? Vem cá. Pode soltar ela agora. Vem cá. Vem. Pode vir. Pode vir para as pessoas verem que você anda. Vem cá com o pai. Vem. Pode andar, filha. Pode andar. Não tem problema não. As pessoas querem ver você andar. Milagre de processo. Deixa o tempo de Deus fazer aquilo que tem que fazer na sua vida. Pastor, pode baixar a luz um pouquinho? Solta o vídeo. Tem som. Tem som? Acho que não conseguiram lá. Faz aí. Aí ela já... Primeiro banhozinho de furô, a primeira internação. Aqui foi quando ela teve as convulsões que eu vi ela no Irmãos Penteados. Aqui quando ela teve que fazer tirar a primeira válvula. Aqui foi quando ela ficou carequinha. Aqui na cadeira. Ainda não andava. Aí já está parecendo Maradona, né, irmão? Tanto cabelo que tem. Falei para a Andresa que ia dar certo esse negócio. Hoje ela faz tratamentos caríssimos, mas Deus tem nos ajudado. E a igreja, e esse é o meu lindo e maravilhoso que foi entregue para a honra e para a glória do Senhor. A eternidade, ela existe. E se a gente não se vê por aí, um dia nos veremos no céu em nome de Jesus.